Efésios, capítulo 6, versos 18 ao 20. Vamos ouvir a leitura da palavra. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Paulo exorta acerca da oração e ao mesmo tempo pede oração por ele. Ele diz: com toda oração, orando em todo tempo, vigiando com toda perseverança por todos os santos e também por mim. Ele dá o motivo pelo qual ele quer que a igreja ore por ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório, conhecido o mistério do Evangelho, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo escrevia da prisão, no entanto, não pediu para que fosse solto em breve. Antes, pediu que lhe fosse concedido, no abrir da sua boca, a palavra para com confiança e ousadia falar e fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ousadia tem a ver com libertação em todos os aspectos. Libertação em todos os aspectos do mal que podem impossibilitar uma pessoa. Ousadia, obviamente, significa a ausência de pecado na vida da pessoa, ausência de inibição ou medo em qualquer forma ao divulgar a obra de Cristo, o Evangelho. Ousado não é o atrevido. Atrevido é aquele que se mete onde não foi chamado. Ousado é aquele que não sofre inibição, não é hesitante, nem duvidoso, nem inseguro do que Cristo fez por ele e nele. Confiança é resultado de alguma coisa que aconteceu. E o que aconteceu foi a nossa morte e ressurreição em Cristo, e Cristo vivendo em nós a sua vida justa e santa. Você creu, nasceu de novo, então você pode desenvolver confiança em Cristo e ousadia em anunciá-lo. Nós crescemos em confiança e ousadia diante de Deus e também na pregação do Evangelho. Ele diz que a razão pela qual ele estava preso era
o Evangelho. No entanto, não se lamenta, mas deseja divulgá-lo ainda mais. A mensagem do Evangelho não é para levantar a estima de pecadores, mas para notificar de que os pecadores foram crucificados com Cristo. O Evangelho não é uma mensagem que o povo quer ouvir, mas é a mensagem que o povo precisa ouvir. Eu estou ciente de que o Evangelho é a mensagem que a maioria não quer ouvir, mas mesmo assim, a ordem que eu tenho é de pregar o Evangelho. Jesus disse: pregai o Evangelho. Marcos capítulo 16, o versículo 15. Paulo estava preso por causa do Evangelho. A pregação do Evangelho gera perseguição. A pregação do Evangelho assanha as hostes de Satanás. Há um conluio do inferno contra o Evangelho. Não é moleza pregar o Evangelho e apenas o Evangelho o tempo todo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. O apóstolo Paulo fala de padecer, de agravo, de sofrer, de grande combate, grande luta, quando o Evangelho é anunciado. Ele diz: tivemos ousada confiança em Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta, grande combate. Essa ousadia é uma ousadia em Deus. Significa que é uma ousadia que veio de Deus, que procede de Deus. Essa coragem foi dada por Deus. As lutas, os combates acompanham aqueles que anunciam o Evangelho. É combate de verdade, mas não tenho de que me lamentar. Eu só peço uma coisa aos irmãos: ore por mim, na base de Efésios 6, 19 e 20, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório, conhecido, o Evangelho de Cristo. O diabo não dorme, não tira férias, nem descansa. Ele age diuturnamente, buscando colocar obstáculos à pregação do Evangelho. Ele age na mente e no entendimento e nas emoções dos incrédulos. O seu leque de atuação é muito grande, mas a finalidade é uma só. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Muitos estão cegos para o Evangelho, por isso permanece oculto para eles. Satanás cega a mente dos incrédulos. Muitos estão cegos para o Evangelho, por isso o Evangelho permanece oculto para eles. Muitos, quando ouvem o Evangelho, se recusam a receber o Evangelho. E para estes, portanto, ele permanece encoberto. Esse anúncio de que morremos e ressuscitamos com Cristo, e que Cristo agora é a nossa vida, Ele vive em nós, e não precisamos de mais nada, porque Cristo é totalmente suficiente para nós, é um anúncio indigesto para muitos. Não queremos, não cremos e rejeitamos. Por isso, a mensagem do Evangelho fica encoberta. O interesse de Satanás no mundo e também na igreja é ocultar o Evangelho das pessoas. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é a única mensagem que Jesus mandou pregar e que tem poder para salvar. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, mas salva também o brasileiro e salva qualquer um que crer no Evangelho. O momento mais precioso de um pregador nascido de novo é quando ele anuncia o Evangelho. Por quê? Efésios capítulo 3, verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo fala aqui o seguinte: me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Veja o que ele diz aqui. Ele diz aqui, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas insondáveis, as riquezas incompreensíveis, as riquezas de Cristo são manifestas, notórias, por meio da pregação do Evangelho. Quando eu prego o Evangelho, eu estou apresentando, por meio do Evangelho, as riquezas de Cristo. E só o Evangelho tem as riquezas incompreensíveis de Cristo. Que privilégio imenso anunciar o Evangelho. Nós não fomos chamados para pregar outra coisa senão o Evangelho
das insondáveis riquezas de Cristo. Nós não fomos chamados para pregar política, economia, falar de indústria, seguridade social, nem temas contemporâneos do cristianismo moderno, nem mesmo assuntos derivados do próprio Evangelho. Nós fomos chamados e enviados pelo Senhor para pregar o Evangelho. Fomos chamados e constituídos por Deus para pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você quer pregar o Evangelho? Você quer falar de Cristo? Você quer que as pessoas conheçam as insondáveis riquezas de Cristo? Prega o Evangelho. Ou você não gosta do Evangelho? É o Evangelho que Jesus mandou pregar. Irmãos, o Evangelho é uma mensagem que assanha as hostes de Satanás. O povo não quer ouvir. Sabe por quê? Porque o Evangelho é assim mesmo. O Evangelho é a mensagem que Satanás não gosta. Paulo usou a palavra insondáveis. É algo que está no conhecimento e na administração de Deus. E Ele precisa revelar. É por isso que precisamos da revelação de Deus. Efésios capítulo 3, verso 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Como me foi este mistério manifestado pela revelação. Então, Paulo foi revelado acerca do Evangelho. É Deus tornando conhecido. Por isso Paulo pediu oração e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório, conhecido o mistério do Evangelho. Que mistério é este? O que é o Evangelho? Etimologicamente quer dizer boas novas, boas notícias. Mas o Evangelho não é só um conceito, ele tem um conteúdo grandioso. O conteúdo do Evangelho consiste na morte e ressurreição de Jesus Cristo e a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, trazendo-nos libertação total do pecado. O Evangelho tem tudo a ver com nós em Cristo, Cristo em nós. No Evangelho, nós estamos tão identificados com Cristo e Ele conosco, que a sua morte é a nossa morte e a sua ressurreição é a nossa ressurreição. É o mistério do Evangelho. E tudo que posso dizer além disso é o seguinte: eu creio. A proposta do Evangelho é a inserção do pecador no sacrifício de Cristo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 32, são palavras do próprio Jesus. Na cruz, Cristo me introduziu nele
E na sua ressurreição, Ele se introduziu em mim. Na cruz eu entrei nele, Ele me fez entrar nele. Na ressurreição, Jesus entra em mim pelo Espírito Santo. No Evangelho, não somente os pecados, mas também os pecadores foram transferidos para o corpo de Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo morreu pelos pecados e pelos pecadores, com os pecados e com os pecadores. Ele não só tirou os nossos pecados, mas também nos levou a morrer para os pecados, nos libertando totalmente e permanentemente. Pelo sacrifício de si mesmo, Cristo deu fim aos pecados e aniquilou o pecado, a fonte. No Evangelho, nós não só morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. O Evangelho introduz uma nova realidade. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora Cristo é a nossa identidade. É a grande nova do céu para nós. E tudo isto está embasado no amor, na misericórdia e na graça de Deus. Cristo em nós é o projeto eterno de Deus, desde antes da fundação do mundo. Cristo em mim, Cristo em nós, vivendo a sua vida com todo o poder, com toda a santidade e com todo o recurso que Ele tem. Não tem nada melhor, não tem nada maior do que isto. O Evangelho é o único caminho para se experimentar a vida de Deus em nós. O mistério do Evangelho se revela na nossa morte e ressurreição em Cristo. E nós precisamos conhecer mais e mais do Evangelho, porque o Evangelho é inesgotável. Nós crescemos no conhecimento de Cristo e do Evangelho. Quando não pregamos apenas o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, estamos falsificando o ministério e pregando outras coisas. Pense nas mensagens pomposas, pregadas por pregadores pomposos, sobre tudo, mas nada do Evangelho. E quando você corre atrás disso, é sinal que você também não crê no Evangelho. Que a graça de Deus nos conceda a certeza de que o Evangelho é o único caminho que temos para viver a vida real, a vida de Deus. Que o Espírito Santo ilumine a todos acerca do mistério do Evangelho, e que Deus nos dê confiança e ousadia ao abrir da nossa boca para anunciar Cristo o Evangelho, e para que o mistério do Evangelho seja manifesto, revelado, conhecido pelas pessoas. O mistério do Evangelho é a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo.